E eu vou renovar a mente deles e o coração e vou trazê-los de volta de novo. Eu vou trazê-los de volta ao princípio, ao começo. Até a década de 50, a Igreja Assembleia de Deus não usava o rádio para o evangelismo, mas já era um sonho de Gunnar Wingren antes de morrer, pois ele disse no ano de 1932, em sua última viagem de volta à Suécia, para nunca mais voltar ao Brasil, e assim ele disse: esta noite tive pela primeira vez, durante toda a viagem, um sono reparador e profundo. Hoje passamos pela linha do Equador, a 1.700 milhas do Rio de Janeiro. Como eu desejaria que pudéssemos ser como fortes estações de rádio, para que o mundo pudesse ouvir a voz de Deus. Deus, dai-me esta graça. Glória a Deus e aleluias ao Senhor Jesus. Gunnar Wingren, ele respirava almas, ele respirava salvação, ele respirava a obra missionária, ele respirava Jesus, o Espírito Santo. Ele queria compartilhar aquilo que um dia ele recebeu de graça. E por isto ele sentia esse desejo de usar todos os tipos de instrumento que fosse possível para alcançar almas para Jesus. Não é à toa que a Assembleia de Deus, até 1930, já tinha duas gráficas, uma em Belém do Pará e a outra no Rio de Janeiro, produzindo jornais pentecostais falando sobre a igreja no Brasil. Irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, este sonho e desejo de Gunnar Wingren de poder usar o rádio para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo não foi concluído, foi porque Jesus o recolheu, o levou para morar no céu. E Gunnar Wingren só não usou rádio aqui no Brasil é porque na década de 30 o rádio ainda era limitado à população brasileira. E foi só na década de 1940 que veio o rádio a ser vendido para toda a população. E a Assembleia de Deus teve o seu primeiro programa de rádio, foi no dia 2 de janeiro de 1955, através da Rádio Tamoio. Nós temos em nosso canal no YouTube o vídeo com este primeiro programa de rádio chamado A Voz das Assembleias de Deus, gravado no ano de 1955. Até então este programa de rádio era usado para o evangelismo, e muitos desconhecedores da história da Assembleia de Deus dizem que a igreja proibia também seus fiéis de terem rádio em suas casas. Isto é uma mentira. O rádio nunca foi proibido. Não é à toa que este programa de rádio, A Voz das Assembleias de Deus, ficou sendo transmitido por 34 anos, dos anos 1955 até aos anos de 1989. E o que foi proibido a partir do ano de 1975, através da resolução de Santo André, da 8ª norma proibitiva, foi o uso do aparelho de televisão, o qual todos os fiéis da Assembleia de Deus foram convidados pela CGADB, pela Convenção Geral das Assembleias de Deus, a se abster-se, tendo em vista a má qualidade da maioria dos seus programas de televisão. Realmente foi de suma importância a igreja ter proibido a televisão no ano de 1975, mas vocês querem saber a verdade? A igreja proibiu foi tarde demais a televisão, pois a televisão tinha que ter sido proibido já na década de 1950. E não só a televisão, o rádio também deveria ter sido proibido,
porque justamente na década de 50 para 60, o mundo viveu tempos dourados com o surgimento de culturas musicais, como no caso do rock and roll e a jovem guarda, o soul e o blues. E o rádio se tornou algo frenético e proliferador destes ritmos musicais. E o perigo do rádio não foi só as músicas. No rádio, já na década de 1940, já tinha as transmissões de radionovelas e de filmes radiofonizados, que laçou muitos crentes pelos ouvidos, fazendo os crentes pecarem dentro de suas próprias casas, aonde deixavam de ir para a igreja para ficarem em casa ouvindo as programações de rádio. E com isto muitos crentes, já nas décadas de 60 para 70, já se desviaram por causa das novelas e dos filmes, é por causa do programa do Chacrinha, é por causa da Jovem Guarda, e também muitos crentes se desviaram por causa do cinema e dos filmes do Mazzaropi e de Marilyn Monroe, e por causa dos filmes de Bruce Lee, das décadas de 60 para 70. Estes foram os anos dourados, onde esses cantores e artistas do mundo fizeram com que muitos crentes fossem iludidos pela força sonora, pela força da comunicação do rádio e da televisão. E por isto foi preciso a proibição urgente da televisão, porque senão a igreja não teria sobrevivido com a sã doutrina até o final dos anos 90. E nesta Convenção Geral das Assembleias de Deus do ano 1975 também foi proibido que as mulheres imitassem as dançarinas da Jovem Guarda e dos programas do Chacrinha, cujas mulheres começaram a deixar de usar saia até a canela para usar mini saia pelas ruas e pelas escolas e pelos comércios e pelos serviços, e através disso a sensualidade começou a se proliferar, o pecado do adultério, o pecado da fornicação, o pecado da prostituição. E agora a igreja teve que se precaver contra isso, para que as mulheres não viessem a se corromper, e através da resolução de Santo André, das normas proibitivas de número 2, 3, 4, 5 e 6, foi proibido a mulher usar traje de homem e também de usar pintura nos olhos e nas unhas e outros órgãos da face do rosto. E foi proibido as irmãs cortar os cabelos e alterar as sobrancelhas, e o uso de mini saia também foi proibido. E com isto também foi proibido os homens usarem bermudas e regatas, e também jogar futebol, e também jogar loteria esportiva. Estas doutrinas, e como muitas outras, foi muito boa para a igreja, pois assim a preservou, para que a igreja continuasse a ser uma igreja noiva, sem ruga, sem mancha, imaculada e zelosa, especial e de boas obras, para ir morar no santo céu com o santo Jesus Cristo. Racanto negael surian de cablácia, oh glória, santo Deus. Agora, irmãos, se formos analisar o diário de Gunnar Wingren, não iremos encontrar o missionário Gunnar Wingren pregar a doutrina de usos e costumes de jeito nenhum. Uma, porque no tempo de 1911 a 1932 não havia moda de mulheres cortarem os cabelos, porque até as mulheres do mundo e as católicas tinham seus cabelos crescidos.
E também não havia necessidade de ensinar as irmãs a usarem vestidos compridos, porque até as mulheres do mundo, também as católicas, usavam saias compridas e ainda usavam uma saia por cima da outra. Alguns irmãos neopentecostais dos dias de hoje, que se dizem serem da sã doutrina, eles ensinam que a saia das mulheres crentes assembleanas de antigamente era até aos pés. Mas isto é mentira, e digo com propriedade, e provando através das fotos antigas, que a saia das irmãs eram com cerca de 1 palmo abaixo do joelho. E hoje, realmente, há necessidade de se ensinar as mulheres assembleanas a voltarem a se vestir com pudor, como as antigas irmãs se vestiam, com pudor, para que as jovens crentes venham também se ataviar e se vestir com pudor, sem mostrar sensualidade e lascívia do corpo. E vocês podem ter certeza, vocês mulheres, que Jesus vai colocar tudo na balança. Vai colocar as irmãs antigas que não cortavam cabelo, que não usavam saia curta, que não usavam maquiagem, não se pintavam. É injusto isto. Na hora da salvação, vocês pensam que vocês vão estar juntas. Não vai estar, não adianta falar que vocês estão salvas estando contrária à doutrina da igreja. A doutrina não mudou. Quem mudou foi os líderes, que abaixou o cajado, deixaram de pregar a sã doutrina. Mas a doutrina é a mesma, viu, irmãs? Se cuidem, voltem ao primeiro amor. Oh, glória ao Senhor Jesus. Foi assim, irmãos, que o missionário Gunnar Wingren colocou o fundamento desta grande obra de Deus no Brasil. Obra que não tem similar na história da igreja contemporânea. E hoje tudo o que vemos é os alicerces desta primeira obra pentecostal no Brasil, sendo destruídas com o liberalismo e as vaidades e o ecumenismo. É isto mesmo. Foi com preço de sangue que a Igreja Assembleia de Deus foi edificada no Brasil. E não é justo o que muitos estão fazendo com a igreja. Vocês podem aguardar que Jesus vai colocar tudo isto na balança, ouviu? De um lado estará os assembleanos antigos, que foram perseguidos, torturados e mortos. E do outro lado, os assembleanos modernos, que vivem na ostentação e na vaidade e no seu egoísmo, na sua prepotência, na sua intelectualidade. Pode aguardar que o dia do juízo vai chegar sobre vocês. Vocês estão destruindo as fachadas triangulares das igrejas de Deus. Estão abreviando o nome da Igreja Assembleia de Deus em AD. Estão transformando as fachadas das igrejas igual a fachadas de grandes shopping, cheias de vitrines luxuosas. Os pastores antigos de 100 anos atrás, jamais eles abreviariam o nome de Deus, porque eles tinham reverência a Deus. E a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Vocês podem ver qualquer construção antiga e qualquer patrimônio antigo. Os governantes, eles tombam como patrimônio histórico, e ali fica proibido qualquer tipo de destruição e reforma naquela construção antiga. E ali eles não mexem em nenhuma porta
ou janela. E ali eles apenas mantêm o lugar limpo para que novas gerações conheçam a história daquele lugar. Infelizmente, muitas igrejas, Assembleias de Deus, perderam suas raízes e suas histórias. Mudaram tudo, desde o modo de se vestir ao modo de construir uma igreja. Mas, se depender de nós, aqui deste canal iremos contar todos os sábados todas as histórias que chegaram ao nosso conhecimento sobre a Igreja Assembleia de Deus primitiva, que está extinta, está acabada por causa da ambição. Mas quem sabe através deste canal, através desses vídeos, muitos podem voltar ao primeiro amor enquanto há tempo. Aí quem sabe você poderá ser tirado da balança dos crentes modernos que estão apostatando da fé e ser colocado agora na balança dos primitivos irmãos antigos, dos crentes perseguidos que foram torturados e mortos, mas guardaram a fé, guardaram a palavra de Deus, guardaram a sã doutrina de Jesus Cristo e dos apóstolos. Irmãos, que venhamos voltar ao primeiro amor, valorizando a obra pioneira dos missionários suecos, que venhamos valorizar o local em que Jesus nos colocou para cultuar a Deus, que venhamos preservar as velhas construções na simplicidade, no modo que ela foi construída, que venhamos valorizar o modo e comportamento de vestes cristãs que nós herdamos dos nossos antigos. Que vocês, mulheres, voltem ao primeiro amor, voltem a deixarem suas saias compridas com pelo menos um palmo abaixo do joelho, voltem a deixarem seus cabelos compridos, deixem de usar brinco, deixem de usar calça, voltem ao primeiro amor, pois a Assembleia de Deus antiga era assim, era santa, zelosa, especial e de boas obras, não era convertida só por fora não. Tinha cabelo comprido, tinha saia comprida, mas tinha doutrina de salvação, tinha Jesus, tinha vida eterna para anunciar aos pecadores. Não é à toa que ela se tornou uma das maiores igrejas pentecostais deste Brasil. Então que voltemos ao primeiro amor, que venhamos valorizar os bancos de madeira que estão dentro das igrejas, que não venhamos trocar por bancos de plásticos e nem por bancos de cinema, que não venhamos tirar as portas de madeira e colocar portas de vitrine. Vamos parar com isso. As igrejas tinham janelas em todos os lugares da igreja, então o vento de Deus soprava e assim os irmãos estavam ali refrigerados pelo vento do Espírito Santo. Não há necessidade de ar-condicionado, de ventilador. Muitas pessoas hoje em dia têm gripe, têm pneumonia, têm doenças respiratórias, têm asmas, e ao se assentar na igreja, quando o ventilador é ligado, ataca a gripe dessas pessoas. E como vocês não têm mais o dom de cura, as pessoas vão para a igreja sã e volta doente. Então venhamos vigiar, venhamos orar mais, para que Jesus venha nos devolver o dom de cura, o dom de orar pelos enfermos, o dom de orar e Jesus batizar com o Espírito Santo, o dom de pregar enquanto pregamos na simplicidade, o poder do Espírito Santo venha cair sobre nós. Então eu peço encarecidamente, se você quer ir para o céu, não saia da Igreja Assembleia de Deus, ainda que lá se tornou numa igreja fria e morta. Saiba que lá ainda tem
os remanescentes, e você pode se ajuntar a eles, orando para que Jesus traga de volta o verdadeiro avivamento dos tempos de 1911 a 1932. E você também precisa saber de uma coisa: Jesus, nas 7 cartas que ele mandou João escrever às 7 igrejas lá da Ásia Menor, descrita no capítulo 2 e 3 do Apocalipse, em nenhuma destas cartas Jesus mandou os crentes saírem das suas igrejas, ainda que 5 destas 7 igrejas estavam sem o primeiro amor, estavam fria e morta, e também estavam ali com os falsos profetas e as falsas profetisas e mulheres Jezabéis. Mas Jesus sabia que aquelas igrejas eram igrejas verdadeiras e que dentro delas havia esperança para o arrependimento. Foi por isto que Jesus apenas falou para estas igrejas: se arrependam e voltem ao primeiro amor, e voltem a praticar as primeiras obras, senão brevemente a ti virei e te tirarei o vosso castiçal, se não se arrependerem. Glória a Deus. E agora, irmãos, o que mais vejo aqui pela internet é muitos mentirosos que estão ensinando as pessoas, os jovens, a saírem das igrejas, Assembleias de Deus, e ficar em casa, cultuando a Deus em casa pelo computador. Irmãos, não façam isso. Não façam isso, porque isso é uma armadilha de Satanás. Se você deixar a igreja pensando que você vai conseguir ser um crente em casa, você está enganado. Tome cuidado, isso é um golpe que o inimigo vai te dar e vai te enfraquecer e vai te laçar, e você vai voltar para o mundo e vai acabar perdendo sua salvação. Irmãos, isto é um aviso que eu estou te dando. Estes falsos profetas vão fazer vocês blasfemarem contra o Espírito Santo. Cuidado, saia deles o quanto antes, para depois vocês não dizerem que ninguém lhes avisou. Eu, presbítero Fernando Santos, lavo minhas mãos e aviso, e o aviso foi dado. É só para vocês terem uma confirmação que estou falando a verdade. É só vocês verem os vídeos que temos feito aqui no canal, falando como é que era o batismo com o Espírito Santo antigamente, há mais de 100 anos atrás. Naquele tempo se havia salvação e cura divina e batismo com o Espírito Santo nos cultos. E vocês podem ver que estes cultos aos anjos que alguns estão realizando aí pela internet não tem o verdadeiro mover de Deus, que traz a alegria do Espírito Santo de Deus no semblante dos crentes. Não, o que tem nestes cultos é somente amedrontamento e pessoas pasmadas pelas manifestações de demônios que falam nos cultos e de adorações aos anjos. Assim Gunnar Wingren escreveu no seu diário: certa noite, durante um culto, apareceu um homem endemoniado. Depois se sentou e começou a falar alto. Então eu repreendi o espírito do mal em nome de Jesus, dizendo-lhe: cala-te, cala-te, aqui só falamos de Jesus, cala-te. E o homem se calou, e Deus nos deu uma gloriosa vitória. Irmãos, reparem que os antigos pastores pentecostais não conversavam com demônios. Não, não.
e nem ficava apelidando demônios com nomes usados em terreiros. O bicho é demônio e tem que ser expulso como demônio e espíritos imundos. E não tem que ser expulso com nomes como Zezinho e Mariazinha. Infelizmente, muitos crentes nestes últimos dias têm dado ouvido a doutrinas de demônios. E dizem, o demônio não mente. Quando nós fala em nome de Jesus, demônio, o seu nome, acham que o demônio vai falar a verdade, só porque falou para Jesus. Mas Jesus é Jesus. O demônio pode te enganar, e você pode estar sendo enganado e formando na sua igreja um culto de demônios, aonde quem aparece para receber o culto é os demônios, é anjo caído. Cuidado! Os crentes antigos não blasfemavam contra o Espírito Santo, não, mas também não dava brecha para o demônio, não. O demônio não fala no culto, é expulsar ele e pronto, acabou. Pois não se enganem, pois tem muitos picaretas no YouTube fazendo vídeos com doutrina de demônios, aonde nos cultos quem fala o que é a doutrina é os demônios e não Jesus. Irmãos, cuidado, isto te poderá te afastar dos seus familiares e amigos, e todos poderão te achar um puritano, um santarrão. Em vez de você ganhá-los para Jesus, você estará os afastando do evangelho simples de Jesus Cristo, e daí em diante você estará se assemelhando aos hipócritas e fariseus, se tornando em um puritano. A palavra puritano significa o puro, o santarrão, que é puro só por fora, mas por dentro é um malandro, é um sepulcro caiado. Na década de 1960, houve um cineasta brasileiro que já morreu. O seu nome era Amâncio Mazzaropi, e ele fez um filme nessa época de 1960 chamado O Puritano da Rua Augusta, aonde no filme ele era um crente fanático e santarrão que julgava e criticava tudo e a todos. E no final do filme o puritano mostra a sua verdadeira face, tirando a sua máscara de santidade e mostrando a sua face de malandro. A única coisa que presta nesse filme é o santificado sendo desmascarado. E isto nos faz ver que realmente nem tudo que reluz é ouro, e que nem tudo que brilha é céu. Mas o Senhor avisou numa profecia dizendo: muitos estão só brincando com meu nome e com meu espírito. Ai deles, eu os castigarei se não despertarem em tempo. Irmãos e irmãs que estão me ouvindo, mediante de tudo isto que ouvimos, o que nos resta é imitar os antigos, pois assim está escrito na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 36 ao 38, e capítulo 13 e versículo 7, que diz que outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados e mortos. Estes foram homens e mulheres dos quais o mundo não era dignos. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Irmãos e irmãs,
E em breve estaremos fazendo 7 vídeos sobre a sã doutrina e explicaremos tudo sobre os usos e costumes que não estão na Bíblia e os que estão na Bíblia. E também falaremos sobre os usos e costumes que foram debatidos pela Convenção Geral das Assembleias de Deus na década de 40 para a década de 70, onde se resultou que era agora proibido as irmãs cortar os cabelos, e era proibido as irmãs usarem saias curtas, e era proibido os irmãos jogarem futebol e usarem bermudas e regatas, e também foi proibido o homem ter barba, e foi só permitido o homem ter o bigode crescido. E, infelizmente, hoje em dia essa doutrina só está no papel. Infelizmente, esta doutrina só se encontra lá nas atlas dos livros da Convenção Geral das Assembleias de Deus, pois quase nenhum pastor assembleano obedece a estas doutrinas. Mas dou graças a Deus que Jesus tem uma promessa antiga de fazer os membros das igrejas Assembleia de Deus a voltarem ao princípio e a voltarem ao primeiro amor. Irmãos e irmãs, e a volta da Assembleia de Deus ao primeiro amor está começando neste ano de 2019 através de um pastor presidente das igrejas Assembleias de Deus do Mato Grosso, chamado Pastor Sebastião Rodrigues de Souza, que reafirmou as doutrinas da Resolução de Santo André do ano de 1975 para com a igreja, o qual ele é o anjo que dará conta das ovelhas ao sumo pastor Jesus Cristo. Glória a Deus e louvado é o nome de Jesus. Eu disse: Senhor, mas que chuva é esta? Ele disse: esta é a minha graça que eu estou derramando sobre o meu povo. E eu vou renovar a mente deles e o coração e vou trazê-los de volta de novo. Eu vou trazê-los de volta ao princípio, ao começo. Chega de lamento, meus amados, de ficarmos reclamando. O Senhor mandou eu dizer por onde eu passar que agora chegou o tempo da igreja. É o nosso tempo, é a nossa hora. É o nosso momento. Temos que triunfar. Temos que ocupar o nosso espaço. Temos que ocupar os nossos lugares. Tem muita gente querendo parar a nossa caminhada, mas o Senhor disse para mim: diga ao meu povo que agora é a hora da minha igreja. É o nosso tempo. E aquela chuva ia se derramando. O que vai acontecer? Está na mão de Deus um avivamento. Deus falou, vai fazer um avivamento, que Deus na terra vai tomar as rédeas. Falou em profecia pela boca do profeta de Deus, que eu acredito, e disse assim: irmãos, estão expulsando das minhas igrejas. Deus falando. Porque o meu espírito não tem liberdade. Então, se não tem liberdade, nós estamos fugindo dos princípios. Estamos sendo uma igreja tradicional. No dia 1º de abril de 1930, vingrem de um conselho a todos os pentecostais brasileiros que não mudassem os costumes antigos, mantendo a mesma forma de culto dentro da igreja, e que mantivessem a mesma forma de evangelismo fora da igreja, nas praças e nas ruas, e dentro de ônibus e dentro de trem, para que Jesus continuasse a salvar as almas através do convencimento do Espírito Santo.
E este conselho está na página 195. Você que é um crente pentecostal assembleano, ouça atentamente a este conselho e guarde nas tábuas do seu coração, para que a chama pentecostal continue a arder em seu coração. E assim vingrendice. Deus é testemunha de que o meu único desejo é que o Espírito Santo possa ter o seu próprio caminho neste país chamado Brasil, e que esta gloriosa obra divina possa continuar da mesma forma que começou, juntamente com o Espírito Santo governando a igreja sem interferência de homens. E não posso deixar de apresentar a minha convicção de que o Senhor Jesus chamou e ainda está chamando homens e mulheres para o serviço da propagação do Evangelho, para ganhar almas e testificar do seu amor. É que todos nós, juntos no céu, venhamos nos alegrar um dia, oh glória a Deus, pelas almas que ganhamos para Jesus durante as nossas vidas neste mundo. E amém, glória a Deus, oh maravilhas. Irmãos e irmãs, peço a todos que deem um like no vídeo e que compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais, fazendo com que este vídeo chegue aos crentes assembleanos, para que eles conheçam como é que era a verdadeira Igreja Assembleia de Deus de antigamente, a fim de que muitos crentes assembleanos recebam a identidade de crente assembleanos, sem precisarem imitar a outras igrejas, e assim muitos voltem ao primeiro amor. E aqui finalizamos mais um vídeo do canal Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina. E não se esqueçam, sábado que vem estaremos postando mais um vídeo em forma de transmissão ao vivo. E em breve, todas as quartas, estaremos postando pregações da sã doutrina do corpo e alma e espírito, e sobre a escatologia bíblica, que significa estudo das últimas coisas, a qual fala da volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. E assim, meus irmãos e irmãs, eu me despeço de vocês com a bênção referida em 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13, que diz: a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E Maranata, ora, venha Senhor Jesus, e todos digam amém.